Por que a violência cresce aos olhos de todo mundo? Eu estou falando de todos os tipos de violência, estou falando da violência do homem contra a mulher. Uma pesquisa recente mostra que os filmes que contêm violência, eles são os de maior audiência. E estou falando de minisséries como Walking Dead. O que acontece na cabeça das pessoas que querem cada vez mais violência? Acho que nós temos uma sedução pela violência, pela morte, por vários motivos. Em primeiro lugar, eu posso tomar Schopenhauer, que num texto diz o seguinte: qual é a alegria da ovelha? A única alegria da ovelha é quando o lobo pega do lado, diz ele no Parerga e Paralipomena. Ou seja, quando não sou eu a vítima, quando você me conta soube de fulano, tem câncer, eu tenho a tristeza por fulano, mas a alegria que não foi comigo. Também tem o processo catártico, ou seja, o processo de trazer para fora coisas muito profundas. O cérebro humano tem uma base muito antiga, chamada cérebro reptiliano, que é a base mais primitiva, e essa responde a coisas como sexo e violência. E não a abstração, aquela ruptura cognitiva, a revolução cognitiva que Yuval Harari fala, ocorrida há 70 mil anos. Então, a sedução da violência é muito grande, por vários motivos. E ela também traz à tona o melhor e o pior das pessoas. Talvez seja a sedução das pessoas que param na estrada para ver um acidente. Talvez seja aquilo que Baudelaire, nas famosas Flores do Mal, tem um poema chamado Une Charogne, no qual ele fala de uma carniça, em que uma mulher fica horrorizada com um animal morto na estrada, cozido pelo sol, apodrecido e com vermes, e o seu companheiro diz uma coisa muito poética: por que você está horrorizado se você vai ser igual? Uma coisa muito poética. Por isso que o livro se chama As Flores do Mal, né? Um livro de 1857. E essa ideia é uma ideia da sedução. Freud falou em pulsão de morte. Aquilo que faz com que exista grande prazer às pessoas na praia destruírem um castelo de areia feito por outra pessoa. Aquilo que leva à morte. Agora, ao contrário do que possa parecer, voltando ao que é fundamental, nós não somos mais violentos hoje do que éramos há 70 anos. Por mais que a gente se esforce, a Segunda Guerra Mundial matou mais. Por mais que o trânsito brasileiro tenha o nível de um genocídio, um único dia em Stalingrado ou em Auschwitz matou mais gente do que nas ruas do Brasil. Então, a violência já foi maior. O que acontece com ela hoje? Ela está institucionalizada através da difusão, ou seja, nós temos mais contato com a violência. Uma vez debatendo com um senhor religioso que dizia que entre os sinais do fim do mundo, como ele bem lembrou, está na Bíblia, estará o aumento do número de terremotos, ele me trouxe um dado que eu não sei de onde saiu. Este ano, professor, tivemos 1.500 terremotos, enquanto que no século XIV havia 100 terremotos por ano. Não sei de onde saiu o dado, mas ele me perguntou: ao que o senhor atribui esse aumento do número de terremotos? Eu disse: a invenção do sismógrafo. Obviamente, a partir do momento que eu passo a registrar os terremotos e no século XIV um terremoto na Patagônia ou na Mongólia não seria conhecido na Itália. Claro. Hoje, imediatamente, eu sei de uma coisa. Resultado, a difusão faz crer em uma realidade que, só para dar o exemplo concreto do que você tocou, que é fundamental, as mulheres sempre sofreram violência, isso é histórico, isso é documentado. A Lei Maria da Penha trouxe à tona. A Delegacia da Mulher trouxe à tona os dados desse feminicídio constante, dessa violência permanente contra mulheres. Sempre houve violência contra as mulheres, só que agora nós criamos a consciência, enfim, de que isso é errado. E com consciência estamos indo atrás dos agressores, que são, na maior parte das vezes, os companheiros dessas mulheres. Não é a violência da rua que existe, mas é em casa, da mulher apanhando do marido, a mulher apanhando do companheiro. E isso é terrível. Agora, aumentou? Não. A Lei Maria da Penha, que veio tão boa hora, as delegacias da mulher e a sensibilidade contra a violência sobre o feminino, na luta contra a misoginia, trouxe à tona tantas coisas. Trouxe à tona, exatamente. Mas nós tivemos acontecimentos históricos, professor Leandro Carnal. Acontecimentos marcantes, onde sempre tem uma figura feminina envolvida, ou na área de sedução, ou na área do centro do conflito. Sem dúvida. E sabe o motivo disso? Quem escreve essa história são homens. A Bíblia, a Ilíada, a Odisseia. Quem descreve Helena de Troia ou Eva são homens. Ou é Cleópatra Homero, ou é Moisés. Então, você imaginar que a violência esteja em Cleópatra, uma rainha
helenística do Egito, uma rainha da dinastia dos Ptolomeus, e não na violência de Júlio César, que durante 10 anos ensanguentou a Gália, ou que invadiu regiões com uma violência extrema, ou de Marco Antônio, que matou e traiu companheiros e tentou matar e trair gente próxima, inclusive a família de Júlio César, e centralizar em Cleópatra, por quê? Quem fez o filme com Elizabeth Taylor era homem. Quem escreveu o roteiro era homem. Elizabeth Taylor, com seu talento extraordinário, com seus olhos marcantes, com sua beleza extraordinária, entra em um roteiro em que Eva é sempre a culpada. É Pandora, é Eva, é Cleópatra VII, a rainha dos Ptolomeus que passou para a história, e eu acho isso realmente uma construção do masculino, que transforma tudo que é do feminino em fragilidade. E se os homens invertessem isso, as feministas dizem e têm razão, se os homens, por exemplo, menstruassem, eles disputariam como sinal de masculinidade isso. Eu menstruo meio litro, eu 1,5 litro, eu já menstruei 2 litros sem tirar de dentro. Isso é uma característica do masculino, né? Ou seja, de usar tudo como uma questão. É muito importante ter essa percepção. Há pouco uma diretora francesa fez um filme disponível na televisão, se chama Eu Não Sou um Homem Fácil, e é sobre um mundo invertido. Um mundo no qual os homens criam os filhos, os homens usam roupas eróticas, as mulheres são mais secas, mais duras, trocam pneu e assim por diante, e são mais, entre aspas, racionais. Essa inversão, essa distopia, ela é boa para eu pensar como o mundo é dirigido, pensado e referido. Por isso, um pequeno detalhe que às vezes as pessoas não se dão conta. Quando a gramática manda enumerar pelo masculino toda a dominância gramatical de gênero, ou seja, eu digo que Fernanda, Antônia, Ana, Carolina e Pedro, todos estiveram presentes, é porque ela tem uma característica. Deus é concebido como homem, apesar de qualquer teólogo dizer que ele não tem gênero, a gramática é totalmente normativa pelo masculino e nós erigimos símbolos fálicos como obeliscos, nunca símbolos femininos. Mas até nos dias de hoje, quer dizer, a sedução da mulher, você não está considerando em nenhum momento a sedução, o poder de sedução. Sem sombra de dúvida. Eu acho até que quem manda em casa é a mulher. Eu estou dizendo nesse sentido. Eu acho que existe o poder de sedução da mulher, existe o poder de sedução do homem. Pegando um caso muito comum, estava com um grupo de alunas no Egito e o nosso guia, um simpático senhor islâmico de meia idade, explicou a elas por que cobrir a cabeça. E disse a elas, com muita delicadeza, em um inglês relativamente bom, que o cabelo delas era muito sedutor, que elas iam perturbar as pessoas na mesquita, porque o cabelo era perturbador. E elogiando, as senhoras têm que saber que seu cabelo é muito bonito. E uma delas lembrou que o nosso guia desabotoava a camisa até o umbigo, aquele estilo. Entendi. E ela disse, o senhor não acha que seu peito possa seduzir alguém? Claro, era uma figura de metáfora, o peito dele não podia seduzir ninguém, era uma figura de linguagem. Mas ele nunca tinha percebido que ele, homem, podia ser objeto de sedução. Então, qual é o problema de, sim, mulheres podem ser sedutoras, homens podem ser sedutores? Obviamente, o problema é que o discurso masculino construiu a culpa do feminino na sedução. Ela foi assediada, mas também com essa saia. A culpa é dela. Bem, mini saia nunca estuprou uma mulher. Biquíni nunca estuprou uma mulher. Quem estupra são homens. Não? E que precisam diminuir sua culpa e sua cafagestagem através da incitação do outro. Primeira fala de Adão na Bíblia. Você comeu a fruta? Não, foi a mulher que me deu. Estava inventado o gênero masculino na história. Não? Quais são os temas recorrentes que pedem a você, Karnal, nas suas palestras? Qual é o tema? Vamos fazer um ranking. Número 1. Eu acho que hoje existe uma demanda muito grande, muito saudável, muito boa por temas envolvendo ética. Ética. Ética é um tema muito demandado. Existe uma demanda sobre temas como estratégia, temas como planejamento de tempo, temas como analisar a zona de conforto. Existem muitas demandas nos quais as empresas, os sindicatos, os clubes querem passar uma mensagem que eu acho interessante, trazer a reflexão sociológica, histórica e filosófica. Um dos temas que você falou, a gente costuma dizer, o patrimônio que eu perdi na minha vida
é tempo. Você preferiria estar lendo agora do que me dando essa entrevista. Eu tenho certeza, pela sua obsessão como uma pessoa altamente leitorizada. Me fale um pouquinho, como é que nós conseguimos ordenar mais a vida da gente? Um conselho, para poder ganhar mais tempo e não ficarmos dizendo o patrimônio que eu perdi foi o meu tempo. A primeira consciência é que tempo é o único valor, tempo é uma grandeza física, ele não depende de consciência, ele vai passar para os minerais, ele vai passar para os animais, para os vegetais e para os humanos. Ou seja, o tempo é um imperativo absoluto da existência. Eu posso repor dinheiro, eu posso repor até hormônios hoje em dia, eu só não posso repor tempo. O tempo que você perdeu está perdido. Então ele tem que ser empregado. Se o tempo é o senhor da razão, se o tempo é absoluto sobre tudo, o tempo perdido é absolutamente perdido. Então eu tenho que começar a pensar que não significa essa reflexão que eu deva ser um workaholic, que eu deva ser alguém viciado em trabalho e acordar produtivo. Isso, pelo contrário, pessoas que trabalham sem cessar não têm tempo para pensamentos estratégicos e pensamentos mais inteligentes, porque se tornaram tarefeiros, se tornaram pessoas absolutamente envolvidas numa sucessão de tarefas, uma espécie de almoxarifados profissionais que ficam repondo latas e assim por diante. Se eu quiser, eu posso passar o dia inteiro consumindo meu tempo na reposição de pequenas tarefas, a lâmpada que queima, o problema que surge, a falta de alguém. Agora, quando eu digo aproveitar o tempo, é o sentido original do Carpe Diem de Horácio, que não é viver em festas ou trabalhar incessantemente, mas quando Horácio usa o seu Carpe Diem, ele quer dizer, quando você estiver cansado, durma, quando estiver lendo, leia, e quando estiver namorando, namore, foque, aproveite o tempo para a experiência se tornar intensa. Quando for ler um texto, não atenda celular, não fique escutando música, não ligue a televisão junto, não fique comendo batatinha frita, vá para o texto. Entre no texto, faça dessa experiência uma experiência única de diluição do seu eu na experiência. Então ela vai se tornar muito interessante, muito mais interessante que fotografar e viver, muito mais interessante que postar é ter a experiência que originou a postagem. Então, ao invés de chegar a uma praia e olhar a beleza do horizonte do mar, uma das experiências que a gente tem de infinito, é muito melhor você se diluir naquela paisagem do que colocar estou no litoral, kkkk. Ou seja, é absolutamente babaca você imaginar que o tempo será consumido comunicando aos outros o que você faz. Então, aproveitar o tempo, carpe diem, exatamente, e seize the day, é uma ideia importante para eu viver, porque ao final eu não terei mais tempo. Isso vale também para uma reflexão que Bauman gosta, toda compra que eu faço, desde as coisas indispensáveis como comida, até as coisas relativas ao que é acessório, eu vou lembrar que todo o dinheiro que eu entrego é tempo que eu usei para produzir aquele dinheiro. Ou seja, eu estou entregando tempo de vida para aquele produto. Então, vale a pena? Quanto tempo eu tenho que trabalhar por aquele carro? Quanto tempo eu tenho que trabalhar para outras questões? Eu é que vou decidir isso. Mas lembrando, eu estou dando vida em troca de um produto. São horas de trabalho em troca de um relógio. Vale a pena? Você vai descobrir que mesmo tendo relógios caríssimos, o tempo continua passando, igual para quem não tem relógio. E o tempo final vai, como estou com o meu relógio, que era da minha avó, toda badalada nos fere, a última nos mata. Então, é preciso pensar no tempo. Eu fico revendo a sua fala, as suas palestras, e tenho uma dúvida. Será que eu não seria mais feliz, ou qualquer pessoa seria mais feliz, se ela não se envolvesse com livros, se ela não tivesse uma vida mais simples, se ela não tivesse tantas reflexões sobre o mundo atual, se ela se abstraísse um pouco, ela não seria muito mais feliz do que, por exemplo, o professor Karnal, que tem o preparo que todos sabemos? Bem, essa é uma questão que os americanos transformaram em ditado, né? Ignorância is a blessing, ignorância é uma benção. Ignorância é uma benção. É um ditado americano. A grande questão prática para você, ou quem está nos assistindo, pensar é que se ser burro causasse maior felicidade,
se a ignorância estimulasse a realização, se as pessoas conseguissem se tornar plenamente integradas ao mundo, porque não têm conhecimentos formais, nós poderíamos pensar que matematicamente a felicidade seria muito mais presente no mundo. Porque a maioria das pessoas no mundo não tem acesso à cultura formal. E o fato de nós termos grandes intelectuais, nós termos grandes pensadores que são absolutamente depressivos e infelizes, pessoas que por experiências pessoais ou de outra ordem são absolutamente tristes, dá até para pensar que o conhecimento produz uma certa dor, uma certa ênfase na questão depressiva. Com isso, na verdade não existe uma forma, mas se você for limitado, você não vai sentir a felicidade. Nós não devemos confundir conhecimento formal com sabedoria. O que é fundamental para a felicidade é a sabedoria e não o conhecimento formal. Então não é importante ter lido todo o clássico que lhe vier às mãos. Não é importante ter acesso à cultura formal para ser feliz, mas é importante para ser sábio, através de experiências pequenas e grandes, saber aproveitá-las. Então, nem todo mundo que é culto é sábio. E nem todo mundo que é sábio é culto. A capacidade de reagir com sabedoria às coisas não tem relação com a inteligência formal. Então, como se dizia, por exemplo, de um rei como James I Stuart, que falava muitas línguas, que era muito erudito, fez uma obra importante sobre feitiçaria, se dizia que ele era o culto mais estúpido da cristandade, porque sabia tudo, mas dizia nada em 8 línguas. Então, não é possível você associar conhecimento formal, de fato, à felicidade. Mas, sem sombra de dúvida, a sabedoria pressupõe um exercício positivo diante da vida, um exercício de reflexão, que pode ou não ser associado a livros. Sem redundar em depressão. Porque há quem diga que as pessoas que não têm um mínimo de depressão, com os tempos de hoje, essa pessoa é absolutamente insensível. É possível que a depressão seja entendida de 2 formas. Uma forma é a melancolia tradicional, uma certa tristeza. A outra forma é você imaginar, por exemplo, que existe, e é verdade, uma doença. Essa doença é fruto de um desequilíbrio químico. Essa doença ocorre a pessoas que estão trabalhando muito. Essa doença não é uma escolha, não é fruto de falta do que fazer, e que existe um preconceito sobre a depressão, sem entender que clinicamente o deprimido não é culpado pela doença. É preciso ler um mínimo de obras, como por exemplo, eu gosto muito de recomendar O Demônio do Meio-Dia, do Solomon, para entender que a depressão que ele viveu era de um homem realizado, bem integrado à família, trabalhando e ganhando muito, muito cotado na sua área, que de repente acorda e não consegue mais sair à rua. Tem uma certa agorafobia, um horror a sair à rua, de repente não consegue mais tomar banho, porque o esforço de ir até o chuveiro lhe custa como se fosse uma expedição enorme pela Ásia, e isto não é culpa da pessoa, tem a ver com desequilíbrio de várias coisas, tem que ser tratado por um profissional. Então não se confunda tristeza com depressão. Tristeza é um dado natural da vida, inclusive tem certa importância. Depressão é uma doença, como eu não posso confundir um ligeiro mal-estar com um tumor canceroso. Andrew Solomon me parece que diz que a depressão é falta de substância. Ele atribui muito a questões médicas e dá uma explicação no início do seu livro, O Demônio do Meio-Dia, que eu gostei muito de ler, mas é importante, acima de tudo, para aquele que nos ouve, eu nunca tive depressão e espero que você nunca tenha tido também, mas que não emita opinião sobre o que a gente não sabe, porque machuca uma pessoa depressiva a insinuação que seja falta do que fazer, porque ela sofre mais do que qualquer outra pessoa. Então, ao emitir uma opinião, evite emitir uma opinião negativa sobre um tema que você nunca leu nada e nunca viu. Eu acho que depressão é frescura. Frescura, gente, é falta do que fazer, e falta do que fazer leva a pessoa a dizer esse tipo de frase. Karnal, vamos falar um pouquinho da inveja. Eu queria uma reflexão sua, porque eu às vezes invejo coisas que os outros têm, mas não maleficamente. Eu quero também ter.
não quero o mal da pessoa, não quero aquele que ele bata o carro novo que ele comprou, que é maravilhoso, eu quero ter um igual. Me fale um pouco desse mecanismo da inveja. Eu desenvolvi no livro Pecar e Perdoar um capítulo específico sobre essa grande característica humana que é a inveja, que é um dos 7 pecados capitais. Quando você desenvolveu essa pergunta, você está fazendo o seguinte: o que você pode sentir é cobiça, e uma cobiça positiva. Eu cobiço a sua fluência em inglês, então eu quero estudar onde você estudou. Eu cobiço o seu carro, então eu lhe pergunto onde você comprou, em quais condições. A cobiça pode ser positiva e um elemento de incentivo. Eu cobiço a sua casa, então me passe o telefone do seu arquiteto e do seu decorador. Eu cobiço essa sua peça. Seus livros. Então, você quer saber em qual antiquário, no caso em Paris, foi comprado essa obra. Então você quer igual. Isso não me destrói, não precisa ser negativo, pelo contrário, pode ser um ponto de incentivo a você. A inveja não. A inveja não tem a ver com você querer esse livro. A inveja não tem a ver com eu querer o seu carro. A inveja é a tristeza pela felicidade alheia. Então você não quer esse livro. Você só fica deprimido com o fato de que eu sou feliz ao tê-lo. E isto é sempre negativo. Não existe inveja branca. Eu tenho insistido nisso. Inveja branca é só racismo. Não existe uma inveja branca. Só existe inveja negativa. Porque ela é o reconhecimento da sua inferioridade, de que você é menos e de que a felicidade do outro lhe machuca de uma forma que você não consegue superar isso, né? Agora, se você quisesse esse livro, poderia gerar 2 coisas positivas. Você querer tê-lo ou ficar alegre porque eu tenho e perguntar onde eu posso obtê-lo. Ou uma negativa, você roubá-lo de mim. Nesses casos, de novo, não é inveja. Isso é cobiça, levando ao crime ou à busca da imitação. A inveja é sempre tristis alienum bonis ou de bonum alienis, ou seja, como diz Tomás de Aquino, a tristeza pela felicidade do outro. E isto é sempre negativo e ela é um indicativo de um erro profundo. E aí vem o problema da inveja. Todo mundo se sente alvo da inveja e ninguém é invejoso. É o único pecado capital que ninguém se orgulha. Outros pecados capitais, a luxúria, a infração das questões sexuais. As pessoas dizem, eu sou pegador mesmo, eu vou em cima. Ou então a avareza, eu não sou avarento, eu sou controlado. Todo mundo se orgulha dos outros erros. Eu não tenho ira, que eu não deixo barato, não tenho sangue frio. Não? Agora a inveja, pergunta, você inveja? Não, nunca invejei. Nós somos humanos e a alegria do outro nos incomoda. E a internet se transformou numa imensa vitrine de inveja coletiva, no qual eu sou levado a crer que todos os outros levam vidas interessantes e a minha não é tão interessante. Em a era de plena liberdade, de pleno exercício da liberdade, como hoje, nós somos o 2º país que mais consome antidepressivos ou remédios para dormir de todo o planeta Terra. É isso mesmo? É isso mesmo, ou seja, eu estou obrigado a ser feliz e se eu não for, eu tenho que tomar alguma coisa para ser feliz. Tomamos remédios para diminuir a angústia, tomamos remédios para dormir, para acordar ou para sentir desejo erótico. Nos tornamos uma tabela periódica falsa, teatral, de interpretação dos sentimentos que eu não tenho. Se você não sente o desejo, não é o remédio que vai provocar. O remédio apenas vai dar condições físicas do exercício da relação sexual. O desejo continua não sendo sentido, né? Ou seja, você apenas se preparou como ator e não como um ser humano. Eu vou dizer na verdade são temas, Karnal. Eu queria um comentário seu. Papa Francisco. Papa Francisco. Qual é o seu juízo sobre o Papa Francisco? Nosso primeiro Papa jesuíta, primeiro Papa latino-americano, ele é também um homem que está aprofundando o adornamento, a atualização que João XXIII começou em 1958. O Papa Francisco está num processo de embate com uma versão mais tradicional da Igreja. Ele é menos revolucionário do que parece, porque em campos essenciais ele ainda não tomou nenhuma providência, mas tem tido falas e atitudes muito interessantes. O grande mistério para mim do Papa Francisco é por que um argentino, primeiro da história a ser Papa, ainda não visitou a Argentina. Eu acho que esse é um segredo que só ele e Jesus sabem. Por que ele veio? Porque João Paulo II foi eleito e foi para a Polônia imediatamente. Né? Ora, por que um argentino não é nacionalista ou não quer ir à Argentina? Não sei se nós teremos a resposta em breve. Suicídio está aumentando no Brasil. O suicídio está, infelizmente, aumentando. Existe hoje uma epidemia de suicídio entre jovens.
é terrível. Os jornais evitam falar, porque nós temos um código que é não publicidade excessiva sobre o tema, porque faz esse efeito imitativo. O suicídio sempre existiu, há filósofos que defendem, como os estoicos. Sêneca se matou, e sempre se dizendo a mesma frase: "Sê teu próprio libertador", ou seja, liberte-se por si. O suicídio é um tabu para a maioria das religiões, especialmente para o catolicismo, para o judaísmo, para o islamismo, os cristianismos em geral. Agora, o suicídio é difícil avaliar, porque como a igreja, quando passou na época do Papa Paulo VI, ou seja, após 63, a permitir missa para o suicida, a igreja reconheceu que a pessoa que chega a este ponto pode não estar em pleno uso da razão. Logo, é uma questão absolutamente complexa para eu julgar o motivo que leva alguém, em determinado momento, a ter a perda radical da esperança, a ponto de encerrar sua própria vida. É um mistério. Agora, eu recomendaria, evitem, porque aquilo que me levou ao suicídio pode ser passageiro e o suicídio é definitivo. Seria bater na cabeça com um taco de beisebol porque você tem uma enxaqueca. Ou seja, a solução é mais radical do que o problema. Professor Canal, bullying. Bullying é um mal presente nas escolas, em particular. Bullying é mais amplo, não? Porque a sala de aula, o exercício social da convivência, da diferença, é um exercício muito complicado. E com frequência as escolas no passado eram também ou encobriam, ou eram coniventes, ou despertavam o bullying. Nós temos que ser intolerantes com o bullying. Nós temos que ser tolerantes com a diversidade formativa. Nós temos, como professores e autoridades, lembrar que nós temos pessoas em formação e eu tenho que ser muito incisivo na violência, porque essa violência pode levar pessoas ao sofrimento e à morte. Então, uma coisa muito importante para os jovens: lembrem-se, jovens, lembrem-se, adolescentes, lembrem-se, crianças, o que você postar na internet nunca mais sai, vira herpes, volta assim que sua resistência baixa. Então, muito cuidado com isso. Não postem cenas íntimas, não postem cenas agressivas, porque você vai ser perseguido por aquela imagem para sempre. Então, professores, muita atenção para distinguir tristeza de depressão e esta para distinguir a origem de onde vem. Eu, professor, tenho que ter um olhar treinado para distinguir distração de déficit de atenção, de dificuldade de fala com dislexia ou dislalia. Eu preciso ter uma formação profissional para isso. E, acima de tudo, muita experiência, muita palestra, muito workshop na escola para dizer: não existe um padrão normal de corpo, não existe um padrão normal de desempenho, não existe um padrão normal de beleza e eu tenho que conviver com a diferença para ser uma pessoa melhor. E pais, intolerância com seu amado filho quando ele for intolerante. Intolerância com pequenos fascistas. Intolerância com gente agressiva. Jamais passar a mão na cabeça, mas explicar. E explicar de novo. Muito consenso e, se necessário, coerção. É preciso mostrar às pessoas que a palavra fere e pode levar à morte. E a ação de exclusão de alguém é uma ação que vai marcar essa pessoa, porque diz Freud que o trauma é atemporal, então ela vai ser recuperada lá na frente. Então, muito cuidado com isso, usando a regra de ouro comum a todas as religiões: não fazer ao outro o que eu não quero que façam a mim mesmo. Liberação das drogas. É um problema muito complexo. As experiências que nós temos de liberação, Holanda, Uruguai, em parte Portugal, são em países pequenos, com uma realidade social muito distinta do Brasil. O que eu tenho certeza absoluta: nosso modelo diante das drogas fracassou. Fracassou porque cresce o tráfico, cresce a influência do tráfico, inclusive na política, cresce a todo instante a violência. Nós temos uma sensibilidade enorme para o tráfico e temos pouca sensibilidade para o consumidor de drogas, no sentido de imaginar que é um problema que tem o corruptor ativo e o corruptor passivo, o que fornece e o que recebe. Drogas têm este nome porque todas têm efeitos colaterais físicos de dependência química e psíquica. Ninguém melhora o desempenho indefinidamente, nenhuma droga deixa de ter efeito colateral, porque uma aspirina tem efeito colateral.
né? Ninguém fica brilhante por causa da maconha, ninguém tem ideias por causa da cocaína. Então são drogas, causam dependência, dependência diminui sua liberdade. Eu tenho certeza, a nossa política de drogas é um fracasso. Eu tenho certeza que onde deu certo a liberação de maconha medicinal, como alguns estados dos Estados Unidos, contra glaucoma e outros males, controlado pode ser bom. Eu não tenho ainda certeza que seja possível no Brasil, 213 milhões de habitantes, realidade social gritante, 13 milhões de desempregados, muito pouca formação escolar sólida, que a gente possa dizer que vai resolver vender nas esquinas ou simplesmente fazer um modelo de venda com prescrição médica ou em locais previstos pelo governo. Quando alguém vai à Holanda, como eu fui, e vê que existem bares onde as pessoas podem comprar haxixe, inclusive, e diz, nossa, mas aqui dá certo. Dá certo onde tem tulipa, gente, lembrem disso. Droga dá certo onde tem tulipa. Onde não tem tulipa é um pouquinho mais complicado. Ou seja, país pequeno, rico, desenvolvido, sem problemas sociais gritantes. Leandro Carnal, muito obrigado. Eu é que agradeço, a minha admiração pelo seu trabalho. Obrigado. E lhe pedir que, por favor, a partir de hoje, não se ausente do meu programa. Será um grande prazer e diante do público, lembrando que ele me prometeu um vinho. Uma caixa. Nossa, aí que todo mundo é testemunha jurídica. Muito Faremos obrigado. um jantar. Será um grande prazer. Com eles presentes nos acompanhando. Será um grande prazer, claro. Já aceito de antemão. Leandro Carnal, nosso guru.